Paz do Senhor, amados, hoje vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Eu vou dar umas breves pinceladas, porque hoje é Shabá, sábado, é o dia que você poderá ler as Sagradas Escrituras. Leia, que está tremendo, cada dia um capítulo melhor que o outro. Então diz assim: tendo passado por Anfipólis e Apolônia, chegar a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Então, Paulo e Silas, né? Em Tessalônica. Então, por isso que existe 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. E Paulo, olha, preste atenção aqui. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrasou com eles acerca das Escrituras. Então, Paulo diz que ele foi onde havia uma sinagoga de judeus, segundo o seu costume. Então, ele foi procurar uma igreja, como era de costume dele, aleluia. E então lá ele começou a pregar, e alguns deles, diz agora no 4, foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Mas olha os judeus aqui, ó, foram movidos de inveja e começaram a maltratar, então, alguns homens. Tudo inveja por causa da palavra. E lá tinha um Jackson, ao qual hospedou, né, os irmãos, e ele foi procurado pelo César e foi julgado. Então levou ele para perguntarem a respeito dessa seita, eles chamavam, dessa crença, por que estavam crendo nesse Jesus e dizendo que ele era o rei. Então, mas depois, então, no 9, agora soltaram Jackson e os mais após terem recebido deles a fiança estipulada. Agora Paulo e Silas vão para Bereia. Preste atenção aqui em Bereia. Isso é muito falado. Lá em Bereia, estes da Bereia eram mais nobres que os tessalônicos, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Então os berianos, eles examinavam as escrituras. Paulo falava, eles iam lá ver se o que ele estava falando era verdade, aleluia. Então assim nós temos que ser. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Olha que lindo. Então Paulo anunciou lá em Bereia que Jesus Cristo é o Salvador. Assim, então, o discurso de Paulo agora em Atenas. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Então, os idólatras começaram a seguir Paulo também e falavam assim, ó: que quer dizer esse tagarela e outros? Parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Olha aí, glória a Deus. Então Paulo, levantando-se do meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar, no qual está inscrito ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Olha que coisa linda, como que Paulo falou, que isso sirva para nós também declarar esse nosso Deus. Então ele diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e
tudo mais. Aleluia, glória a Deus. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, e se porventura tateando possam achar bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Então, Deus não é prata, pedra, ouro feito por mãos humanas. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Então, quando nós não conhecíamos esse Deus, ele não leva em consideração. Mas agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou de todos, ressuscitando dentre os mortos. Meu Deus! Então houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris e com eles outros mais. Glória a Deus! Então leia, meu amado, que você vai ter um melhor entendimento. Aqui eu só dei umas pinceladas e o mais o Espírito Santo vai te ajudar em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.